Estamos aqui mais uma vez com esse quadro, Tirando Dúvidas. E a pergunta de hoje foi feita pelo Guilherme. E é a seguinte: no livro de Jó, a Bíblia fala sobre um animal chamado bemote. Que bicho é esse? É isso que ele quer saber. É curta e grossa a pergunta. Que tipo, que espécie de animal é essa? O que é isso? Eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete sabe e ela vai responder. Olá, vamos lá, tirar a dúvida do Gui. Vamos ler então Jó, capítulo 40, do versículo 15 ao 24, que diz assim: Deus falando com Jó: Contempla agora o behemote, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço ou o seu esqueleto como barras de ferro. Ele é obra dos feitos de Deus. É a obra-prima, desculpe. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Então vejam só, esse animal então que a Bíblia fala aqui, que é o behemote, ele é um animal e tanto, né? um bicho grande, vamos dizer assim. E algumas versões da Bíblia falam que ele é o hipopótamo e outras versões dizem que é um elefante. Mas, na realidade, quando a gente vai procurar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, nós podemos ver que não fecha a característica que nós lemos aqui, que Deus deu para Jó, não fecha com as características do hipopótamo ou de um elefante. Para começar, o behemote se alimenta em lugares altos, diferente do hipopótamo e do elefante. O elefante é grande, o hipopótamo é grande, mas não tão grande quanto o behemote, que fala aqui a ponto de se alimentar em lugares altos, que fala no versículo 17. No versículo 23, diz que ele é um animal grande e pesado, e não se importa com enchentes, né? Que o rio Jordão, como nós lemos ali, pode até transbordar, que ele fica tranquilo. E nessa região aqui, então, que é falado de rio Jordão, nós podemos entender que não tem hipopótamo, então não pode ser um hipopótamo. E então, o que a gente pode entender com a descrição aqui que a Bíblia fala que Deus deu para Jó, é que na realidade parece mais com um dinossauro herbívoro do que com um hipopótamo ou com um elefante. Um dinossauro. Que tipo de dinossauro? Provavelmente um braquiossauro, que media aproximadamente 25 metros de comprimento, 15 metros de altura e pesava cerca de 90 toneladas. Um outro detalhe também que nós podemos entender que o behemote não é nem o hipopótamo e nem o elefante, é por causa da cauda. A cauda fala aqui que a cauda do behemote é como os cedros do Líbano. O cedro é uma árvore grande e dura, maciça. Então, a cauda do elefante e do hipopótamo não são grandes, e nem são assim, duras, né? Então, nós podemos entender que não é nem o hipopótamo e nem o elefante. E já o braquiossauro, não. O braquiossauro, além de ter um pescoço grande, tem também uma enorme de uma cauda, que a sua cauda pode ser comparada quando ele vai se defender, quando ia, né, na realidade, porque hoje não existe mais, era como se fosse um chicote muito violento. Então, nós podemos entender aqui que a Bíblia está falando de um dinossauro. Aí você pode dizer, mas existiu dinossauro? Sim,
A Bíblia nos fala de um período antes de a Terra ser recriada, no período da Terra original, que existiram os dinossauros, provavelmente nessa época existiram os dinossauros, e que foram destruídos então com a queda de Lúcifer, quando ele caiu na Terra, destruindo tudo que já existia aqui na Terra. E depois então Deus recriou o que tinha dentro da Terra, porque a Terra, o planeta continua sendo o mesmo, mas as coisas que tinha dentro então foram destruídas. Então provavelmente esse Behemoth, Deus estava falando para Jó, Jó pode ter visto um Behemoth para que Deus estivesse falando para ele, provavelmente Jó pode ter visto um esqueleto, um fóssil, né, do que ficou então do Behemoth depois da destruição. Jó pode ter visto, ou Deus pode ter também mostrado em uma visão para Jó. A Bíblia não nos esclarece isso. Mas então podemos ter certeza, pelo menos posso dizer assim, supomos que o Behemoth, que a Bíblia fala aqui em Jó capítulo 40, era um braquiossauro. Então, tá aí a resposta, né? A resposta que já foi dupla, né? Porque muitas pessoas perguntam sobre dinossauros, se a Bíblia fala sobre alguma coisa sobre isso, está aí a resposta. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Agradeço pela tua audiência aí. Divulgue, compartilhe, assine o nosso canal Banda Seres. Se você tem alguma pergunta, pode enviar pelo próprio Facebook, se você não participa aqui da nossa igreja local. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.